Que a suficiente graça e a maravilhosa paz de Cristo sejam com todos nós. Hoje faremos a leitura do versículo 25 e do versículo 34 do capítulo de número 6 do Evangelho narrado por Mateus. Mateus, capítulo de número 6, leremos a primeira parte do versículo 5 e a primeira parte do versículo 34. Não andem ansiosos com a sua própria vida. Não se preocupem com o amanhã. Algumas pessoas estão dizendo que a palavra dominante nesse tempo de pandemia e de isolamento é a ansiedade. Mas olha só um dado histórico interessante. Em 2001, estimava-se que cerca de 450 milhões de pessoas no mundo todo apresentavam algum tipo de distúrbio de saúde mental. E no ano passado, 2019, estimava-se que quase 10% da população brasileira apresentava algum sintoma de ansiedade. Mas, seja hoje, seja no ano passado, ou mesmo em 2001, eu acredito que diante desse texto, nós precisamos nos perguntar como era o mundo de Jesus quando ele tratou da ansiedade, para que o seu ensino, para que as suas palavras possam fazer sentido para nós, que hoje estamos enfrentando os nossos dias de ansiedade, os nossos dias de dificuldade, o nosso tempo de ansiedade. E é isso que nós vamos ver juntos agora. Primeiro, o tempo de Jesus e como a ansiedade se manifestava no tempo de Jesus, e depois o nosso tempo, como a ansiedade e também como o medo tem se manifestado nos nossos dias. A primeira questão para nós considerarmos é que o tempo de Jesus, assim como nós, era marcado pela separação entre ricos e pobres. E tanto entre os ricos quanto entre os pobres, Jesus identificou a ganância e o desespero. Não por acaso, aqui no capítulo 6, versículos 19 e 20, Jesus diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem tesouros nos céus. Porque uma questão que precisamos ter sempre em mente ao tratar da ansiedade e ao tratar das consequências dessa ansiedade, por exemplo, relacionadas à necessidade que todos nós temos de sobreviver, né, de subsistência, é que a ganância e o desespero não dependem da quantidade de recursos que uma pessoa tem. É por isso que Jesus está falando tanto para ricos quanto para pobres. Olha, não se deixem dominar pelo desejo de acúmulo. Não se deixem dominar pela ilusão de que acumulando bens vocês estarão mais seguros. Não se preocupem com o acúmulo de bens terrenos, mas se preocupem com o acúmulo de bens nos céus. E eu acredito que é nesse sentido que o chamado de Jesus para nós observarmos a natureza, né, ainda nesse contexto do capítulo 6, ele ganha significado. Porque Jesus diz assim: observem as aves do céu, observem os lírios do campo, as flores. E notemos nós que o chamado de Jesus não é para imitarmos as aves ou as flores, mas é para observarmos como Deus cuida da sua criação. E na observação de como Deus tem cuidado da sua criação, nós encontramos a tranquilidade daquele que crê em quem cuida da sua criação. Deus não só criou todas as coisas, mas ele mantém. E é disso que Jesus está tratando aqui. Seja a pessoa rica ou seja a pessoa pobre, o que importa, nas palavras de Jesus, é que o coração não guarde, não acumule, não abrigue a ganância e também não se deixe dominar pelo desespero. Não há necessidade de que a nossa vida toda seja empenhada na busca de recursos, no acúmulo de bens. Não há necessidade, pelo menos não do ponto de vista de Jesus, de que a vida humana se empenhe, ou seja, toda ela empenhada na busca por se cercar
destes tesouros terrenos que ilusoriamente trazem segurança. E quando Jesus chama a observar o cuidado de Deus pela sua criação, o que ele está dizendo é o seguinte: nós temos um valor imensurável para Deus. Tanto é assim que Deus enviou o seu Filho por amor ao ser humano, para redimi-lo, para resgatá-lo. E este Filho que vem enviado pelo amor do Pai, agora nos convida a observar a criação de Deus e perceber nesta criação o cuidado do Deus Criador, para que, de alguma maneira, o coração se acalme. Esse era exatamente o contexto de quando Jesus tratou da ansiedade naqueles dias. E o convite de Jesus para que as pessoas olhassem para a criação e, principalmente, para o cuidado do Deus Criador para com a sua criação. Agora, essas palavras de Jesus precisam fazer sentido para nós hoje. Nós necessitamos das palavras de Jesus não só sendo entendidas, mas sendo guardadas no nosso coração. É por isso que eu acredito que nós precisamos pensar um pouquinho também em como a ansiedade e o medo têm se manifestado nos nossos dias. Porque se estão dizendo que a palavra da moda é ansiedade, eu acredito que o seu companheiro de luxo é o medo. Olha só, algumas pessoas estão com medo da sobrecarga de tarefas. Outros estão com medo da desocupação. Alguns estão com medo de ficar doente, outros com medo de não serem atendidos. Alguns têm medo do futuro, enquanto outros já estão apavorados no presente. E aí poderíamos exclamar, né? Ai da minha vida, ai da minha família, ai da igreja, ai da sociedade, ai do nosso país, ai do mundo todo. Porque a ansiedade, por exemplo, para que uma vacina seja logo entregue e comece a imunizar as pessoas contra o coronavírus, é muito grande. A expectativa de que todo esse tempo de isolamento, né, seja finalmente terminado para que a economia, por exemplo, volte a funcionar, é muito grande. O desejo de que as coisas voltem, né, entre aspas, ao normal, está sendo expresso todos os dias, seja numa conversa, seja através das mídias sociais, seja através da TV, das notícias. O que nós temos visto é uma manifestação, em um grau maior ou um grau menor, da ansiedade e do seu acompanhante de luxo, o medo. O que nós precisamos fazer? Lembrar do convite de Jesus. Olhem para o cuidado de Deus pela criação e descansem o seu coração no cuidado do Criador. Para concluir, irmãs e irmãos, não andem ansiosos com a sua própria vida. Não se preocupem com o amanhã. Em outras palavras, não se deixem dominar pela ganância. Não se deixem dominar pela insegurança. Não se deixem dominar pelo desespero. Não se deixem dominar pela preocupação. Não se deixem dominar pela ansiedade. Não andemos ansiosos de coisa alguma. Talvez alguém esteja pensando, bom, na fala é fácil, falar é fácil. No discurso, isso é muito bonito. Mas e na prática? Como é que nós vamos fazer isso? Fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Porque cremos que quando nós oramos, venha o teu reino, o reino de Deus, em primeiro lugar, nós cremos também que o pão nosso de cada dia certamente nos será
acrescentado. E como bem expressou o salmista, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Que assim seja, para o louvor da glória do Senhor. Um abraço a todos, em Cristo Jesus. Amém.